O seu cérebro pode estar podre. É isso mesmo que você escutou. Olha só, hoje a gente vai reagir a um vídeo do Thiago Okrajevski, ele é gaúcho, e ele fala sobre esses comportamentos. E é uma coisa que eu queria já falar um tempinho com vocês, principalmente porque aqui é um canal de tecnologia, a gente fala sobre isso. E aí, olha só que interessante. Vamos começar o vídeo e daí vocês digam se vocês concordam ou não comigo. Estamos vivendo a era mais podre da internet. 100 homens e um gorila, tralaleiro tralalá, rancho do Maia, tigrinhos, rifas, saús estelionatários, mulheres do job, cassinos. Não é só a sua impressão que as coisas estão ficando cada vez piores, que os jovens e as crianças estão se tornando zumbis, que as doenças mentais estão cada vez mais agressivas. É verdade, né? A gente vê no dia a dia ali que as pessoas estão cada vez mais, parece que menos dotadas, parece que a geração passada era melhor que a geração atual, as pessoas conseguem fazer conta, conseguem fazer raciocínios mais rápidos e tudo mais. Mas vamos continuando. Isso é a realidade, e uma realidade que não acontece por acaso, ela é propositalmente fabricada. Essa nova era da internet de vídeos completamente fúteis e inúteis faz parte de um plano de 3 passos que busca manipular toda essa nova geração. O uso excessivo do celular. Esse uso, ele deixou de ser um uso equilibrado, racional, salutar. Ele passou a ser um uso absolutamente desmedido, quase que uma doença mundial. Eu acho que vocês sentem isso também, olha só, ali ó, parei na imagem do gurizinho chorando, scrollando a tela do celular, depois vocês vão continuar vendo. Mas as pessoas estão necessitadas, eu sei que hoje tudo está no celular, o aplicativo do banco, o que você consome, o YouTube, os streamings, tudo tá no celular. E E querendo ou não, o celular é uma extensão das nossas vidas, mas a gente tem que controlar para não deixar ele nos dominar, entende? É uma maneira racional de usar as tecnologias. Memória ruim, dificuldade de raciocínio e falta de interesse em coisas que não envolvam o celular. Agora, Durante um tempo eu passei mais conectado, mais tempo no Instagram. O declínio da minha memória de curto prazo foi ridículo. A minha instabilidade emocional aumentou, portanto eu sentia mais flutuações emocionais. E a minha necessidade de estar conferindo notificações a todo momento era tão insuportável que mesmo eu estando com meus amigos, eu ficava com o celular na mão. Uma pergunta para vocês, primeiramente, vocês usam redes sociais? Quais as redes sociais vocês usam? Mas vocês sentem essa necessidade? Eu preciso ver uma atualização aqui. Vocês têm essa necessidade? Eu tô aqui conversando num bar aqui com os amigos, eu tô ajudando minha mãe a lavar louça, tô fazendo qualquer coisa. Daí vocês sentem essa necessidade, olha só, eu preciso ver essa atualização, ó. Eu tô acompanhando aqui, ó. Meio-dia deu isso, 1 hora deu aquilo, eu preciso ver essa mudança. Vocês sentem isso? Parece que há tempo atrás a gente olhava, por exemplo, no Jornal Nacional, ou a atualização sobre tal coisa que tá dando no mundo vem só às 8 horas lá no jornal. Ou você acompanha na revista, sabe? Não era aquela coisa de eu preciso ficar me atualizando, olha só o que deu agora, e agora, e agora, e agora. Parece uma necessidade, eu não sei se vocês sentem o mesmo. Até coloca aqui, se vocês sentem essa necessidade de atualização ou não. Me conta aí. O design desses aplicativos é para prender nossa atenção. Tudo ali é feito para prender a nossa atenção, para ter uma descarga neuroquímica no nosso cérebro e nos deixar viciado. Tomem muito cuidado com o celular de vocês, tá? Utilizem rede social mais para lucrar. esse tem um nome. Se você usa a internet para ganhar dinheiro, tudo isso pode não servir para você.
Mas pense nisso. brain rot. Ou, em português claro, seria apodrecimento cerebral. Você já ouviu falar sobre isso? Brain rot, em inglês? Ou em português, o próprio apodrecimento do cérebro? Você já ouviu falar sobre essa definição? Existem dois tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários: a indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Pela primeira vez na história moderna, filhos estão ficando menos inteligentes que os próprios pais, e a culpa, segundo o neurocientista Michel Desmourguet, é toda das telas. No livro A Fábrica de Cristianos Digitais, ele mostra que o QI das novas gerações está menor em relação aos seus próprios pais. Olha só, eu sempre admirei, eu não sei vocês, mas eu sempre admirei essa coisa de conhecimento, sabe? Oh, aquela pessoa sabe a capital de tal país, que legal, sabe? Ah, ela sabe, decorou vários DDDs de regiões de outros estados ou de outros países, olha que legal, sabe? Eu sempre admirei esse tipo de coisa. Eu sei que tem certo tipo de conhecimento que é meio inútil, vamos botar entre aspas. Tecnicamente, se tu não for exposto àquilo lá, tu nunca vai usar na vida. Mas eu sempre achei legal isso. E de um tempo pra cá eu vejo que as pessoas não estão mais interessadas. Olha, eu sei tal coisa. Olha, eu decorei todos os países que estão participando da Copa. Sei lá, é uma coisa inútil. Mas, ó, ele sabe os países. Daqui a pouco perguntam, a pessoa lá, o adolescente, o adulto, se vê numa situação, qual a capital de tal país? Ah, eu sei, eu já vi num álbum de figurinha da Copa, eu sei qual que é a capital de tal país. Então, depende, sabe? E eu sempre admirei isso. E é uma constatação, isso que o Thiago Okrajewski está trazendo, que os filhos, pela primeira vez, são mais burros, né? Menos inteligentes que os pais. E... cara, isso é preocupante, porque eu vejo que eu sempre me esforçava na minha época de escola, ó. Vamos aprender isso, vamos descobrir isso, vamos testar isso, vamos... E parece que essa nova geração não quer testar nada, quer tudo pronto, quer tudo... É meio preocupante, eu não sei vocês, mas eu sinto essa preocupação. Algo que não acontecia antes. Por mais que você seja cético, vai perceber que existem estratégias malignas por trás disso. Não é por... Existe uma falsa sensação de estar absorvendo conteúdo de forma passiva através de Reels, Shorts, TikToks, etc, etc. Só que, como a atenção não é sustentada, e aí tu recebe uma frase de efeito, uma frase de motivação, uma frase extremamente sábia, e aí tu recebe uma curiosidade, uma notícia, tudo isso sem uma continuidade, o que acontece são picos de descarga neuroquímica, e tu passa a achar que tá consumindo conteúdo de qualidade. Ah, porque eu vi pessoas bem-sucedidas, porque eu vi a curiosidade, porque olha aqui um neurocientista. Galera, isso é criminoso. É ridículo. É criminoso no sentido de que vocês estão se enganando. Não façam isso. Tudo que for um aprendizado, ele tem que ser mais profundo, mais longo, mais contínuo. Uhum. E às vezes as pessoas fazem sem ter noção, mas todas essas coisas que tem uma história, tem um andamento que te prende, tudo isso... inconsciente ou não, as grandes empresas usam conscientemente, elas criam uma história para te deixar, olha, aquele produto tem tal coisa, tal valor, tal preço, tal... e vai te seduzindo. Às vezes, as marcas chegam até você e você nem percebe que é uma propaganda, outras vezes porque a gente tá meio que vacinado para propaganda, né? Mas... inclusive na internet, quando a gente vê pessoas, olha, eu vou te vender, não, mas daqui a pouco a pessoa vem com uma história, olha, porque 90 e tantos % das pessoas que tiveram tal dificuldade usaram tal produto. E olha só, eu vou deixar aqui embaixo para vocês testarem e tal, sem compromisso. Eu usei também, gostei e tal. Vem com esse papo. Se é assim, não fica na cara que é uma propaganda ou de tantas outras formas. Esses dias eu estava inclusive vendo um vídeo sobre isso, sabe? Como as pessoas fazem propaganda sem fazer propaganda. É bem interessante porque as pessoas já estão bem vacinadas. Inclusive essas coisas idiotas da internet, elas acompanham a história
e no final gruda em outra história e tu vai indo. Às vezes não te vendem nada, mas gruda numa história, gruda na outra e tu vai indo, tu vai maratonando, como a gente chama. Aposto com vocês. Pega um sujeito que passa meia hora assistindo TikTok só de ciência. E pega um outro sujeito que lê um livro de ciência com continuidade. Qual vai ter absorvido mais ciência no final de 30 dias? Não há nem o que pesquisar. O sujeito que leu vai estar mais inteligente que o sujeito que assistiu bilhões de TikToks. O aprendizado, ele ocorre quando acontecem as conexões sinápticas e elas são lentas para desenvolver. Aquela percepção, aquele estado, aquele entender, quando ocorre as conexões. Isso demora, tem que ser construído e construído e construído. Não tem como tu simplesmente construir um monte de conexões neurais baseadas em diversos TikToks que tu assistiu e neuroassociou. Não dá, tá? Dá pra fazer isso em vídeos mais longos, em palestras, em livros. Uma coincidência que conteúdos com o nome Brain Rot apareceram na internet inteira ao mesmo tempo em que Brain Rot foi eleita a palavra do ano de 2024. Vocês sabiam isso? Que a palavra mais pesquisada no Google e diversos outros sistemas de buscas na internet foi Brain Rot, que é... Olha ali, ó. Vocês podem ver ali no vídeo que eu pausei agora, né? Suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa. Então, é essa coisa da pessoa consumir conteúdo. Principalmente essas... Se você assiste, por exemplo, Shorts, se você assiste Reels do Instagram ou até o TikTok. Hoje o TikTok está aumentando o tempo dos vídeos, mas os vídeos que fazem mais sucesso são aqueles de até 30 segundos. Por quê? Porque você assiste aquele consumo lá, ele tem uma história, naqueles 30 segundos tem uma história e vai para outra. Tem um conhecimentozinho e vai para outra. E aqui fica aqui, ó, assistiu, foi. E é esse conteúdo mais rápido que não absorve no cérebro. Você pode ficar meia hora assistindo qualquer um desses conteúdos curtos, que logo depois a pessoa te pergunta alguma coisa, mas aprendeu alguma coisa? Porque tem diversas curiosidades em 30 segundos, 40 ou um minuto, mas não fixa no cérebro. Hoje eu aprendi em 30 segundos que tal bactéria causa tal coisa. Não. Vai ficar no meio daquele montanheiro de vídeo que tu tá assistindo, nem vai lembrar aqueles 30 segundos, 1 minuto de aprendizado que tu teve, aprendizado entre aspas. Então, daqui a pouco os vídeos longos são muito melhor. Então, assista um podcast, assista um documentário, assista alguém, a pessoa se propôs a falar sobre a educação no Brasil. Assiste aquelas 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de conteúdo. Vai aprender muito mais com aquilo do que scrollar no TikTok, Instagram ou Google Shorts, YouTube Shorts, Google não, YouTube Shorts. Vamos continuar. Pelo dicionário de Oxford. Tralalero, tralalá, bombardiro, crocodilo. Tum, 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 sahur. O meme começa com uma narração em voz robótica dizendo a famosa frase, seguido de uma história em italiano. Porém, é aí que tá a polêmica. Logo depois do tralaleiro, tralalá, o áudio original inclui a expressão Dio, que em italiano significa o pé da letra Deus. Sim, é uma blasfêmia, principalmente ofensiva para pessoas religiosas. Apesar do porco em italiano significar maiale quando falamos do animal, o termo porco também é usado, principalmente em palavrões. Por exemplo, que pode-se dizer que é o palavrão mais ofensivo da Itália. Segundo a Oxford University Press, Brain Rot descreve a deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente resultante do consumo excessivo de material online, considerado trivial ou pouco desafiador. Mas por que isso está acontecendo logo agora? Por que vídeos tão estranhos estão viralizando tanto? O que isso tem a ver com o emburrecimento das novas gerações? Existem 3 motivos pelos quais a internet está cada dia mais podre, e isso está destruindo toda essa nova geração. Vamos ver os 3 motivos, então. E também pode afetar você. 3 simples motivos que vão fazer você enxergar de outra forma os conteúdos fúteis que passam por você no dia a dia. Primeiro motivo, guerra híbrida. Redes sociais são, na verdade, uma arma de guerra híbrida. Tudo que acontece hoje já aconteceu de alguma forma no passado. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, antigamente, você tinha guerras que acabavam em tiro, em bombardeio e todas essas outras coisas. Depois, você tinha lá as guerras, como a famosa Guerra Fria, onde basicamente um país tentava mostrar pro mundo que era o país mais pica e que o outro era ruim, através de filmes de Hollywood e até mesmo de corrida espacial, entre outras coisas. Hoje em dia, a guerra é ainda mais complexa e acontece totalmente nas entrelinhas.
nos detalhes que você quase não percebe. Você já se perguntou por que sempre rolam tantas polêmicas entre o TikTok e os Estados Unidos, por exemplo? O TikTok está com os dias contados nos Estados Unidos. A Casa de Representantes dos Estados Unidos aprovou de forma unânime uma carta que pode banir o TikTok. A Casa Branca deu 30 dias para que o TikTok, aquele aplicativo, seja banido das agências federais. Vocês acham que, na China, o conteúdo do TikTok é esse lixo? Aliás, vocês acham que na China uma pessoa pode passar quanto tempo quiser no TikTok? A resposta é não. Agora, eu também não sei se isso é bom ou ruim, porque o bom seria que as pessoas, por consciência própria, desinstalassem aquela porcaria e parassem de rolar um feed. É verdade. Qual que é a necessidade de ficar numas redes sociais? Tem sempre atualização de coisas, né? Ah, você sabe da vida dos seus amigos porque é social, né? Você compartilha ideia com seus amigos. Só que daqui a pouco o próprio algoritmo, ele vai te entregando coisas que tu gosta pra te não sair. Não é aquela coisa, ah, tá, beleza, eu já tô aqui há um bom tempo, agora eu vou sair, vou fazer outra coisa. Não, ele vai te entregar outra coisa que tu gosta. E assim ele vai te entregando. Por isso que a gente chama de bolhas, a gente tá em bolhas. E o TikTok, existe uma versão na China também que se chama... Ah, não vou lembrar, mas tem outro nome, o TikTok na China, é da mesma empresa, e não tem esses conteúdos emborrecedores, vamos botar assim. É só conteúdo mais educativo, que vai te ensinar realmente alguma coisa, que é o que está começando minimamente no TikTok atualmente. Ele tem uma certa área de ensino também, principalmente pro lado da culinária, tem esse lado mais didático. Infelizmente as pessoas ficam parecendo zumbis o tempo inteiro, e aí, no final das contas, alguém vai propor uma solução de maneira totalmente ditatorial e vai proibir a população. E isso não é bom porque dá poder demais ao Estado. O Estado não merece poder, porque não tem credibilidade É verdade, o Estado não merece poder. alguma. Do país. Uma lei obriga a venda das operações do aplicativo chinês para uma empresa americana. Todas as agências federais americanas devem eliminar o TikTok dos telefones e também dos sistemas. O que acontece? Existe nos Estados Unidos, principalmente no meio da comunidade de segurança, um medo sobre o TikTok. Por quê? É de uma empresa chinesa que, pelas próprias leis da China, ela deve se submeter ao governo. Há poucas semanas atrás, Isso não é ilusão, né? Vocês sabem, por exemplo, que todas as empresas chinesas têm que se reportar pro grande governo deles lá. O grande governo, já tô 1984, né? Pro governo chinês. E, inclusive, o Jack Ma, que é o dono da Alibaba, que é uma das maiores vendedoras de coisas ao redor do mundo. Quem nunca comprou no AliExpress, né? Que atira a primeira pedra. E o Jack Ma, ele falou algumas coisas que ele discordava do governo chinês. E daí foi ano passado ou retrasado, agora não lembro se foi 2023 ou 2024, ele deu uma sumida por um tempo e depois reapareceu um pouquinho mais magro e falando bem do governo chinês. Então, sabe, o governo tem acesso às empresas, é um requisito para ter uma empresa lá na China. O governo tem que ter acesso às empresas, porque se ele precisar de alguma informação, as empresas têm que dar. Isso serve para a Huawei, para tantas outras empresas chinesas, inclusive a Mi, a Redmi, que são bem famosas aqui no Brasil. Se o governo chinês precisar qualquer tipo de informação, os donos dessas empresas têm que dar, é uma obrigação. Mas a China está super aberta comercialmente justamente por isso. Eles querem chegar a qualquer lugar do mundo. surgiu uma trend muito forte no TikTok, onde... E isso é uma guerra híbrida. É uma guerra fria, é uma guerra híbrida. Não é com armas, é com informações. As informações custam muito hoje. Vamos continuar. Chineses com um inglês quase perfeito mostravam para o mundo inteiro como eram feitas as roupas de luxo, as bolsas de luxo e outros itens que eram fabricados na China por preços... Vocês sabiam disso, né? Há pouco tempo atrás, faz uns 2 meses, dois chineses falaram o custo real de uma bolsa. Eu não lembro a marca ali, eu não lembro se ele vai falar no vídeo, mas era de uma marca famosa, então um custo irrisório para produzir e é um custo, assim como o iPhone, agora não que o Trump mudou as leis americanas, mas até pouco tempo atrás o iPhone era fabricado na China, então o custo real do iPhone para produzir
é muito menor do que o custo que a própria Apple cobra até hoje dos cidadãos ao redor do mundo, não só americanos, mas ao redor do mundo, na compra de um Apple. Muito mais baixos e vendidos no Ocidente por verdadeiras fortunas. Se houver Made in China, a bolsa nunca será de luxo. Porém, mais de 80% das bolsas de luxo são feitas na China. Mas as marcas de luxo não admitem isso. Levam bolsas quase prontas da China. Só fazem reembalagem e colocam o logo. Essas bolsas são feitas na China, por nossos habilidosos artesãos chineses. Will cost you 38,000 USD. What is the real cost? 38 mil dólares. The total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. Nesse mesmo período, 1.300 dólares para produzir 38 mil para venda. É um pouquinho distorcido, né? China e Estados Unidos estavam em uma batalha intensa em relação à taxação de produtos e matérias-primas. Eu não sou especialista em geopolítica, mas o TikTok é uma plataforma chinesa e, misteriosamente, foi lá que esse exposed aconteceu. Além disso, já é comprovado que há enorme diferença entre os conteúdos que aparecem no TikTok e os conteúdos que aparecem lá na China. Os vídeos que viralizam em países como o Brasil, por exemplo, não tem nada a ver com o que acontece lá. Na verdade, na China, o TikTok nem mesmo existe. O que existe lá é o Douyin. Douyin está disponível apenas na China e não é acessível fora do país, pois ele opera uma infraestrutura completamente isolada, de servidores, de compliance. Intranet. Para os mais íntimos, intranet. É uma internet só fechada em uma determinada região. Muitas empresas têm isso. A China tem uma internet própria, não sai de lá. Etc. Douyin é muito mais educacional e restritivo. Ele promove conteúdos de ciência, conteúdos de história, de desenvolvimento pessoal. As crianças lá têm tempo de uso limitado e acesso apenas a conteúdos aprovados. O algoritmo do Douyin é muito mais segmentado de maneira local. Ele opera... Aí, ó, gostei do Douyin. Eu usaria o Douyin. O TikTok eu não uso. Sob diretrizes políticas muito rígidas. Somente conteúdo de qualidade vai passar por lá, enquanto no TikTok, meu amigo, é bem diferente. É 100 homens contra um gorila, são vídeos de animais estranhos feitos com IA, com um nome completamente esquisito, pessoas tentando entrar no rancho do Carlinhos Maia, que é extremamente vergonhoso, entre uma infinidade de trends que só renovam toda semana. E é impressionante como toda semana surge uma idiotice ainda mais absurda. Isso aí já explica muita coisa. Porém, também existem outras redes sociais diferentes do TikTok, que também fazem o seu devido estrago. Qual a intenção por trás delas? Além disso, existe um segundo motivo pelo qual a era mais podre da internet está acontecendo bem agora, e pode destruir uma nova geração. Segundo motivo, o avanço da manipulação das massas. Você foi manipulado. Pode concordar ou não comigo, mas o fato é, nós somos manipulados quase todos os dias. Só que a diferença é que alguns poucos de nós sabem quando uma manipulação está acontecendo, sabem como evitar, ou até mesmo como reverter e manipular de volta um manipulador. Você sabe que está sendo manipulado quando você consome conteúdo, quando você fala com alguém no dia a dia? Você tem essa noção? Vamos dar uma analisada nisso. Existe uma nova era do capitalismo. O capitalismo basicamente sem fisicalidade. Por exemplo, a Uber não tem carros. O Airbnb não tem casa. E assim por diante. Existe aquela Alibaba. Não tem lojas. O Mercado Livre também não tem. A Shopee. A Amazon. Existe um novo tipo de capitalismo. E no caso das empresas de redes sociais, elas não têm as pessoas para usar, né? São os usuários que usam. E a matéria-prima que move a rede social é a atenção. Então, é natural que os engenheiros, junto com psicólogos, estudantes de como funciona a atenção humana, estudem táticas de como chamar a atenção através de botões mais brilhantes, através de qual é a melhor fonte mais confortável para os olhos, através de notificações. Você sabia isso, né? Que tem engenheiros de software, que tem pessoas pensando como a gente vai fazer para a pessoa ficar mais tempo. Afinal, quanto mais tempo você fica em qualquer rede social, aqui seja o YouTube, o Facebook, o TikTok, qualquer lugar, Instagram, porque quanto mais tempo você passa ali, você já notou que é de graça, né? Para começar, o YouTube você não paga, tá? Tem a versão premium ali que você paga, mas a priori você não paga YouTube, Instagram, Facebook, é tudo de graça. Só que o que acontece? Eles precisam te deixar o maior tempo possível dentro disso ali para te oferecer coisas. Por exemplo, uma coisa trivial agora, só para você saber, se você ainda não sabe.
O Facebook, para você usar, você tem que liberar. A primeira vez que você usa no celular, você tem que liberar o microfone, se você quiser mandar áudio, por exemplo. Beleza, não quer usar áudio, não precisa. Mas se você quiser mandar áudio, você precisa liberar o microfone. Uma vez liberando o microfone, ele pode te escutar. Então, daí as pessoas dizem, eu tava com o celular aqui, tava começando a falar de sofá, comprar sofá. Daqui a pouco eu tava girando o Facebook ali e me apareceu um sofá. Por que será? Por isso que é gratuito. Porque as empresas, elas também pagam para o Facebook, para o YouTube. Tem programa de patrocínio que as empresas pagam para aparecer. Então, daqui a pouco as empresas, eu quero pessoas de até 55 anos que trabalham uma boa faixa do dia para chegar em casa cansado e precisar de um sofá. Tô dando um exemplo, tá? Cada empresa vai pensar de um jeito, vai oferecer um produto de um jeito. Mas é interessante isso, né? É bem interessante. Vamos continuar? Vocês não sabem, mas dentro da Google, dentro do Facebook, da Meta, no caso, existem engenheiros trabalhando 24 horas por dia junto com cientistas com uma única questão. Como que eu faço para manter o usuário mais tempo aqui na plataforma? Como que eu faço ele ficar mais tempo? Como que eu faço ele ficar mais tempo? Então... Já tinha pensado nisso? Que tem várias pessoas dentro de cada uma dessas plataformas estudando como prender mais sua atenção. Já tinha pensado nisso? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Imagina mentes brilhantes trabalhando em cima disso e a gente é só tipo QI 130. A gente não tem muita chance contra esses caras que são geniais com milhões de dólares pra fazer tudo, que tipo de experimento, metrificar tudo, sabe? Estamos em um mundo complexo, onde a mediação tecnológica parece ter atingido seu máximo. O controle e a vigilância são onipresentes, e todo o medo plantado pela ficção científica se tornou realidade. Somos monitorados em todos os movimentos, em todos os locais. Um banco de dados gigantesco armazena e atualiza em tempo real todos os nossos cliques e mudanças nas redes. É possível saber se estamos felizes, tristes ou sentindo raiva, só com aquilo que estamos a pesquisar e curtir. Uma parcela significativa de uma sociedade cansada e que já perdeu sua singularidade é manipulada de forma que ela se desconecte da realidade e abrace o fanatismo ideológico, colocando a saúde mental em risco e desintegrando nossos vínculos humanos. Sabendo que as redes sociais não são simples aplicativos de entretenimento e sim máquinas de manipulação, você precisa entender como esse processo funciona, como elas realmente agem para manipular as massas e emburrecer os jovens sem que ninguém perceba. Esse método começou na chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma das primeiras a entender que a dominação moderna não acontece apenas pela força, mas sim pela cultura, pela informação. Senhoras e senhores, isso não é um teste. Alienígenas estão invadindo os Estados Unidos. Essa história que vocês vão escutar agora aconteceu nos Estados Unidos. Vou voltar um pouquinho aqui, para vocês verem. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Vejam como é fácil manipular uma população. Pela força, mas sim pela cultura, pela informação. Senhoras e senhores, isso não é um teste. Alienígenas estão invadindo os Estados Unidos. É 1938, e essas são as palavras que tocam na rádio CBS, em plena rede nacional. De início, você pensa que isso é inofensivo. Claro que não é algo real, porém, milhares de pessoas acreditaram nesse comunicado. Era 30 de outubro de 1938. O mundo vivia à beira de uma nova guerra. A Alemanha nazi crescia, e a tensão nos Estados Unidos era grande. As pessoas viviam com medo, então qualquer notícia repentina já causava pânico nas pessoas. Orson Welles, 23 anos. O que realmente aconteceu foi que esse diretor de rádio teve uma ideia ousada, adaptar o clássico A Grande Guerra dos Mundos como se fosse uma transmissão jornalística real, ao vivo, porém ele não avisou o público que era só uma encenação. Mas por que milhares de pessoas entraram em pânico, mesmo sem ver nenhuma nave espacial? Foi isso que a Escola de Frankfurt explicou. Naquela época, o rádio era o principal, talvez o único meio de comunicação, então era através dele que as pessoas eram informadas, que elas se mantinham atentas ao que estava acontecendo, e também seria através dele que as pessoas também seriam manipuladas. Se em 1938 um simples rádio já conseguiu fazer isso, o que um iPhone de última geração? Existe também o contexto, né? Nessa época, todas as pessoas estavam com medo. E o professor Olavo, eu não me lembro se é no Jardim das Aflições ou no Imbecil Coletivo, ele cita uma pesquisa que dá pra induzir os seres humanos a certo nível de paranoia através de preocupações constantes. O que a nossa televisão faz. Então, quando tu entra naquele estado de paranoia, um paranoico, pessoal, ele acredita em qualquer coisa. Vocês já notaram que todo esse aparato de informação, ele foca geralmente em notícias negativas. Já pensou se, agora nós vamos
fazer um mês aqui entrevistando diversas pessoas que ajudaram outras pessoas que acharam coisas na rua, que ajudaram com dinheiro, que ajudaram de alguma forma a pessoa. Não, isso não vende. Mas, olha só, essa pessoa ali foi atingida por um bandido. Olha só, essa pessoa está fazendo mal para outra. Olha só, os políticos estão nos enganando. Olha só, você está sendo passado para trás. Esse tipo de coisa vende. A injustiça, a violência, vende muito. Por isso que os telejornais, todas essas mídias voltadas mais para informação, eles focam nisso. Porque você está sendo passado para trás, você está sendo enganado, tem alguém usando por você. E isso também é uma tática comunista, porque você vê, por exemplo, esses partidos mais de esquerda, olha, ele está tirando o seu direito, é um contra os outros, é negros contra brancos, é gays contra héteros, olha só, ele está fazendo isso contra você. Eles exercitam a inveja das pessoas, eles exercitam um senso de injustiça nas pessoas que até pode existir, mas eles multiplicam por 1000. Vocês lembram lá no início do governo Lula, parecia que se um negro ou um gay saísse de casa, parecia que ele estava no cenário de Walking Dead, sabe aquele seriado Walking Dead de zumbi? E não é assim, vocês sabem que essas pessoas manipulam as coisas e transformam em 10, 20, 50 vezes mais para as pessoas ficarem com medo, para as pessoas ficarem com esse sentimento de injustiça. Isso a esquerda, a escola de Frankfurt, eles fazem muito bem. E usam a tecnologia para isso. Os Estados Unidos são malignos e por isso a Venezuela deu errado. Na verdade, os Estados Unidos... Dá para puxar até um gancho. Agora, com a tarifa do Trump, agora que vai começar dia 1º de agosto, né? Olha só. De quem que vai ser a culpa pelo Brasil não progredir mais? Quem que usa esse mesmo argumento? Sabe, todo esse tipo de bobagem é porque o sujeito, ele entra em um estado de paranoia, aí ele fica suscetível a acreditar em qualquer bobagem. O dia inteiro na sua mão faz com você hoje em dia. Quantas das suas reações são realmente suas e quantas foram programadas por um roteiro invisível que você nem sabe de onde veio. Sabendo que a maneira de se fazer uma guerra mudou e sabendo qual é a verdadeira finalidade das redes sociais e por que elas estão cada dia mais podres, só falta entender como que esse esquema pode arruinar a sua vida sem que você perceba. Terceiro motivo, a cultura do bochileiro. Já o bochileiro é um cidadão desonesto, vagabundo, maltrapilha e ama levar vantagem em tudo. Faz parte da geração nem trabalha e nem estuda, ele deve a todo mundo, sempre arrumando um jeitinho de não pagar as dívidas. Eu sei que a gente tem que ser patriota e tal, mas... Sabe, tem a internet chama de botileiro, né? Tem uma classe ali que é aquela galera do levei vantagem. Geralmente é o pessoal que vota na esquerda, você pode ver. É o pessoal que vota na esquerda, que gosta de uma vantagem, que gosta de crescer acima de tudo, não importa se deixa alguns pra trás. É essa galera. O que eu ganho com isso? Já ouviu isso, né? Essa cultura também atrapalha a gente. Também atrapalha na tecnologia. É idoso, né? Tem que ser uma bermuda branca com Nike Shox, uma camiseta da Hollister ou da Aeropostal e um Juliette e um boné. A gente só tá pedindo pra baixar o volume, cara. Você não pode aparecer. Tem percepção nesse bagulho. Você não chega tá derrubando. Você não tava decidindo. O que achou que o Miguel do Grau tá foragido? Ô, meu parceiro. Como é que o mano foragido tá em casa, caralho? Você não tá na pra pegar amigo, vocês estão mesmo brincando no bagulho, filho. Já foram mais inteligentes nas ideias, mano. Sabe, a polícia federal bloqueou minha conta no Instagram nesse dia, falou as histórias, que o Miguel do Grau tá fingindo que é foragido. Já imagina tipo coisa dele, né? Já fez história. Ô, pra nós, meu parceiro. Miguel do Grau tá aqui da parte das alamedas, certo? Você já se perguntou como que tantos golpes ainda acontecem hoje em dia? Pelo menos pra mim, quando eu ouço falar em jogo do Tigrinho, eu já sei que jamais ganharia algum dinheiro apostando nisso, que é uma completa manipulação. E é óbvio que isso não passa de um esquema para arrecadar e arrancar o dinheiro das pessoas. Mas, mesmo assim, jogos como esse continuam movimentando bilhões de reais. Todos os anos, milhões de brasileiros continuam acreditando que vão ganhar alguma coisa e continuam perdendo seu dinheiro nisso. Mas como isso tudo acontece? É aí que entra a cultura, o ambiente em que você está inserido. Como assim? Para uma pessoa que mora em São Paulo, capital, zona urbana e tudo mais, é completamente normal usar roupas, ter hábitos de higiene, andar de carro e essas outras coisas. Porém, se você fala isso para uma tribo que mora no meio de uma floresta, em alguma ilha perdida no meio do oceano,
ano, eles vão achar completamente estranho esse estilo de vida. Mesmo que você não perceba, quem decide o que é certo e errado, que você deve ou não fazer, é o seu ambiente. Você só pensa do jeito que pensa, porque ao longo de toda a sua vida, o seu ambiente te moldou a pensar assim, a agir assim. E onde eu quero chegar com tudo isso? O que a cultura do mochileiro tem a ver com tudo isso? Você não é a média das 5 pessoas às quais você mais convive. Você é a média dos seus pais, de tudo que eles viveram e te ensinaram, das pessoas que você conviveu na sua infância, dos filmes que você assistiu, dos desenhos que marcaram a sua vida, da sua religião, das suas crenças, dos seus traumas, das suas conquistas, enfim. Todas essas coisas são misturadas ali na sua cabeça e vão direcionar suas decisões. A cultura ao seu redor molda o que é certo e o que é errado, o que você deve ou não fazer. Então, quando o cara passa 1, 2 ou até mais horas... Não em todos os casos, por exemplo, a gente não encontra nenhuma cultura do mundo que tenha proibido o casamento. Existem algumas coisas a nível moral, ético, que são metafísicos, que se deram muito antes da existência nossa. Agora, algumas outras coisas, a maioria das coisas, na verdade, tipo, se tu vai fumar um baseado ou assistir um documentário, isso é questão de escolha e aí sim, é moldado pela cultura. Agora, no nível moral, aí a coisa se deu metafisicamente mesmo. Pode estudar quanto for, isso tá imbatível, irrefutável. Do seu dia assistindo conteúdos fúteis no TikTok, quando ele assiste esses influenciadores apostando, quando ele assiste mulheres do job, os Saús, estelionatários, os caras das rifas, ele passa a achar tudo isso normal. Esse cenário passa a fazer parte da sua cultura, da cultura desse sujeito. É exatamente por isso que na China só é permitido conteúdos educacionais, conteúdos inspiradores. Eles sabem muito bem o poder desses algoritmos. Se isso faz sentido pra você, considere assistir o vídeo que vai aparecer na sua tela. Nele eu te explico o esquema por trás dos anúncios mais perturbadores do YouTube. Te vejo lá. Bom, galera, a guerra híbrida existe, isso é um fato. Os países tentam intervir a todo momento em países estrangeiros. O que vai ser melhor para a China e para os Estados Unidos? Que o brasileiro seja forte, poderoso, inteligente e independente? Ou o oposto disso? É só parar e pensar um pouquinho. Então, a guerra, a intervenção estrangeira no nosso solo, existe? Eu já falei inúmeras vezes e já demonstrei formalmente o quanto a KGB influenciou a nossa própria percepção da história. Eles nos influenciaram a pensar que houve um golpe maligno em 64, financiado pelos Estados Unidos, quando isso já foi admitido por um ex-agente do serviço tcheco, que era um país satélite da União Soviética. O ex-agente disse, olha, eu inventei isso, eu que criei o documento, isso é falso. Enfim, se esses caras conseguem mudar nossa percepção da história, quanto eles não conseguem influenciar nosso QI, nossos hábitos, nossa rotina? Em segundo lugar, as plataformas em geral têm que ganhar a atenção das pessoas, portanto, elas têm que nos manipular. Ah, mas isso é errado, Thiago. Não, errado é tu que é bobo, tu tem rede social. Sempre teve nas tuas mãos apagar o teu Instagram, apagar o teu Facebook. Não vem chorar. Os caras estão fazendo os papel dele. Eles querem te vender, eles querem te oferecer mais coisa que tu consuma. Cabe a ti. Sabe, eu nunca, não vou dizer nunca, né, porque lá no início eu usava mais, né, mas agora nos últimos tempos parece que perdeu a graça, inclusive o Instagram, o Facebook eu já meio que abandonei. Eu só uso meio que pra logar nas coisas que geralmente eles pegam. Não seria o jeito mais certo, né, porque eles pegam a minha informação, né, mas enfim, ele loga mais rápido nas coisas. Mas eu não consigo, cara, entender. Parece que o Facebook e o Instagram, principalmente. E o Instagram eu sempre tentei, olha, essa coisa de networking, quem trabalha seria legal no Instagram, mas eu nunca consegui entrar muito no Instagram. Eu não consigo ficar muito tempo, sabe? Parece que eu tenho que fugir já ao YouTube, conteúdo mais denso, como o conteúdo aqui do Thiago Kravzevski, que ele tá falando agora de redes sociais. Eu acho muito legal esse aprendizado, essa discussão. O que era a internet lá atrás, lembra? Lá no Orkut, quando a gente discutia as coisas. Ah, é certo, é errado, isso e aquilo, e essa é a minha opinião, e essa é a opinião da outra pessoa. Era tão legal isso. Inclusive fisicamente, vamos se reunir lá, vamos falar com um bombeiro para ver como é que é salvar pessoas, vamos falar com um confeiteiro para ver como é que é fazer um bolo, vamos discutir com pessoas. Eu acho isso tão legal. E os conteúdos longos parece que me seduzem mais. Eu não sei você, coloca até aqui embaixo se você prefere conteúdo curto ou conteúdo longo. Coloca aqui que eu quero saber a sua opinião também. Eu, dentro do meu papel, tenho que vender mais. Tu acha que eu não vou fazer as coisas pra vender mais? Pois então. O construtor de carro tem que fazer um carro mais bonito e a rede social tem que sugar a tua atenção. Só que tu que tá sendo bobo, tu tá entregando. Para com isso. Terceiro,
O ambiente. Galera, é muito importante que vocês participem de um ambiente de pessoas inteligentes. Pessoas que leem livros, fazem grana, pessoas com hábitos saudáveis de alimentação e esportes. Pessoas com a mentalidade pra frente, inteligentes. Eu tenho uma solução pra ti. É a Ordem dos Imperadores. Tu pode encontrar outras pessoas como eu. Alto QI, focado em seus negócios, pra trocar ideia. Tu encontra a Ordem dos Imperadores aqui no primeiro link da descrição. Lá na Ordem tu vai... Agora ele tava fazendo propaganda. Mas é isso aí. Cara, a gente tá sendo manipulado. Cabe a você saber usar as redes sociais. E não deixe, com a própria definição, diz o seu cérebro poder ser. Mas diz aí, o que você consome na internet. E ao final desse vídeo vai ter um outro vídeo para você assistir e aprender muito mais sobre tecnologia. Agora sim, eu ajudo vocês, vocês me ajudam e a gente cresce junto na tecnologia. Tchau!